Quais são hoje as intervenções que contribuem com as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista? Então veja, o tratamento do transtorno do espectro autista, ele tem uma tríade, que é uma tríade invariável. Se não 100%, a imensa maioria das crianças vão precisar dessa tríade de tratamento. Ela é baseada em uma abordagem psicoterapêutica. Esse é um pé do tratamento. Outro pé do tratamento é a fonoaudiologia, que vai agir através de métodos comportamentais com essas crianças, é o que se tem mostrado de mais eficaz. E o outro pé desse tratamento é a terapia ocupacional. Estudos recentes mostraram que a análise aplicada do comportamento tem pouco impacto sobre as atividades de vida diária das crianças com transtorno do espectro autista. Então, a terapia ocupacional ela é parte integrante obrigatória desse tratamento. Então, eu diria que de uma forma geral, esse tripé ele é fundamental. Psicologia ABA, fonoaudiologia comportamental e terapia ocupacional. É evidente que o transtorno do espectro autista ele pode ter várias outras comorbidades, ou seja, essas crianças podem ter outras condições associadas ao transtorno do espectro autista e que não dizem respeito propriamente a essa condição. Por exemplo, a criança pode ter um transtorno do espectro autista com atraso do desenvolvimento motor. A criança pode ter transtorno do espectro autista com atraso do desenvolvimento intelectual. Então, nestas condições, existe uma outra quantidade enorme de terapias que podem ser indicadas, mas aí precisa se entender que é caso a caso. Então, por exemplo, se você tem uma criança com 2 ou 3 anos de idade com diagnóstico de transtorno do espectro autista, essa criança tem um atraso motor, ou ela tem uma alteração da motricidade fina das mãozinhas, ou ela tem um atraso da marcha. Nesses casos, você vai indicar, por exemplo, fisioterapia motora, ou uma terapia ocupacional mais focada na parte da motricidade, ou se você tem uma criança autista maior, já indo para o ensino fundamental, por exemplo, e essa criança tem uma associação com alterações do desenvolvimento intelectual, então uma criança que passa a ter muita dificuldade pedagógica, uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade acadêmica, nesses casos, evidentemente, você vai indicar um psicopedagogo, ou uma criança com transtorno do espectro autista que tenha uma alteração grande de equilíbrio, nesses casos você vai indicar ecoterapia. Então, há uma variabilidade grande de terapias que podem ser indicadas, mas aí então, caso a caso. Havendo comorbidades, aí então você vai indicar terapia para aquela comorbidade. Aí pode envolver então fisioterapia Bobat. Se a criança tiver um grande atraso no desenvolvimento motor, como foi citado aqui na pergunta, você pode envolver uma fisioterapia intensiva, como Pediasuite, como Terasuite. Se a criança tiver uma alteração visual, pode ser necessário reeducação visual, psicopedagogia, enfim, aí são as variáveis as variáveis particulares de cada condição, de cada criança. Segunda pergunta, qual a importância do diagnóstico e encaminhamento para intervenção precoces? A importância é completa, é total. Então, todos os trials, todos os estudos mostram que você só tem boas chances no tratamento do transtorno do espectro autista quando o diagnóstico é feito precocemente e quando o tratamento é iniciado, as intervenções são iniciadas precocemente. Veja, não há um número, um momento que você diga, não, então a partir de agora não se pode tratar. Quanto mais precoce, melhor. Então, no mundo ideal, essas crianças seriam diagnosticadas ao redor de 2 anos de idade e imediatamente começariam uma abordagem. Os casos de boa evolução, com regressão dos sintomas autísticos, sempre são, na imensa maioria das vezes, são aqueles cujo diagnóstico foi precoce e que a intervenção foi precoce e correta. Terceira pergunta. Mesmo ao longo do seu desenvolvimento, na adolescência e vida adulta, ainda são importantes as intervenções? Quais?
Claro que isso varia de caso a caso, mas a resposta é sim. O transtorno do espectro autista ele está classificado num grupo de condições, de doenças neurológicas que nós chamamos de encefalopatias crônicas não evolutivas da infância. Ou seja, são doenças que elas não têm uma finilitude. A rigor, essas pessoas expressarão sintomas desta condição neurológica durante toda a vida. Algumas de uma forma mais marcante, outras menos mais marcante, mas elas terão sintomas durante toda a vida. Outras condições semelhantes são, por exemplo, a paralisia cerebral, você também terá sintomas durante toda a vida. O transtorno do desenvolvimento intelectual, antigamente conhecido como retardo mental, você também terá sintomas durante toda a vida. Então, como não há uma finilitude dessa condição, a rigor, essas pessoas precisarão de intervenções durante todo o curso da sua vida. É evidente que existem casos cuja melhora dos sintomas é tão intensa, é tão brutal, que em determinado momento você vai poder dar alta para essas pessoas. Mas eu diria que, via de regra, senso comum, essas pessoas precisarão de intervenções durante muitos anos ou durante toda a vida. O vínculo de alguém com autismo com os profissionais é importante, absolutamente fundamental, não só nesta condição do transtorno do espectro autista, mas em qualquer relação terapêutica, o vínculo é fundamental, seja do médico com a família, do médico com o paciente, do fonoaudiólogo com o paciente, do terapeuta ocupacional, do psicólogo com a criança. A construção do tratamento se faz através desse vínculo. A gente precisa lembrar que, particularmente no transtorno do espectro autista, nós estamos falando de crianças que vão receber cargas horárias muito intensas. Então, nós estamos falando de crianças que vão receber 5, 10, 20, 30, 40 horas de intervenção por semana. Então, o vínculo com o profissional, o estabelecimento desse vínculo é considerado absolutamente fundamental. Cada vez que uma criança é obrigada a trocar de terapeuta ou trocar de clínica, seja lá o que for, você tem que, a todo momento, estar refazendo esse vínculo. Isso não é uma opinião pessoal, isso é mais ou menos senso comum. Tratamentos de longa duração, quando você consegue manter os mesmos profissionais, a chance de você ter boas respostas é muito, muito maior.